A paz do Senhor Jesus, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Estou muito feliz com vocês, que Deus abençoe abundantemente a sua vida aí na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Herculano, ok? Faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira. Muito bem, nós vamos iniciar hoje mais uma aula do curso livre gratuito de teologia, ok? Nós vamos iniciar hoje a aula de número 27, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas antes eu gostaria de convidar vocês para fazermos uma oração, e desde já agradecer aí aos pregadores do telhado, a você que tem nos ajudado a manter esta obra. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente você, multiplique as suas finanças em todas as áreas da sua vida, enfim, Deus abençoe. Poderoso Deus e eterno Pai, nós nos colocamos aqui diante da tua santa presença, te pedindo, Pai, que tu abra o nosso entendimento para que possamos nesta aula aprender muito mais sobre a tua palavra, meu Pai. Para isso nós estamos aqui, nós queremos esse entendimento, nós queremos que tu faça morada no nosso coração, que nossas mentes sejam, meu Pai, abertas para aprender mais sobre os mistérios do Teu reino. Tudo isso nós te pedimos, meu Pai. Desde já nós te agradecemos, porque nós cremos que assim será feito em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem. Como eu falei anteriormente, nós iremos estudar hoje Tipologia Bíblica 3, ok? Parte 1, aula de número 27. Nós vamos estudar sobre os três últimos livros do Pentateuco, que é Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então, esteja de posse aí da sua apostila, como eu estou aqui da minha, e também da palavra de Deus, para que você possa nos acompanhar, ok? Muito bem. O título de hoje, a aula de hoje, está baseado aí no próprio livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, e fala assim: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Muito bem. O que significa ser santo, né? O que significa viver numa vida em santidade, né? Então, significa você se separar de tudo, né? De tudo quanto é mal aos olhos de Deus, né? Então, é ser obediente aos princípios de Deus, aos princípios, aos mandamentos, né? É também abdigar-se, né? De práticas que são consideradas aí abomináveis aos olhos de Deus, ok? Então, muito bem. No próprio livro de Levítico, né, 2 capítulos antes do versículo 43 do capítulo 11, né, tem um texto interessante sobre isso aí. Eu quero ler com vocês. Livro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, fala o seguinte: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja, aliás, o versículo 43, 45 é o versículo inicial da nossa aula, tá? Então, 2 versículos antes, isso é o versículo 43. Não vos façais abomináveis, porque por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para que vos serdes imundos por ele. Então, muito bem, aqui Deus, ele ordena, né, ao povo que não se alimentasse aí de qualquer animal, né? Por quê? Primeiro, para preservar a própria saúde do povo, né? E que o povo tivesse aí esse relacionamento de Deus, né? Uma comunhão. Na verdade, esse compromisso aí diz respeito também, que Deus queria, era a obediência daquele povo. Então ele determina isso aí, tá bom? Na estrofe seguinte aí da sua apostila, nós vemos o seguinte: nesses 3 últimos livros do Pentateuco,
ou seja, Levítico, Números e Deuteronômio, que iremos estudar, ressalta-se a desobediência aos mandamentos, também a murmuração contra Deus e também a apostasia. Você vai saber aqui na íntegra cada frase dessa daqui, o que quer dizer, né? As consequências de ser desobediente aos mandamentos, né? A murmurar contra Deus, né? E o que é apostasia, tá? Então, vamos iniciar aqui sobre a desobediência aos mandamentos, tá? Então, naquele tempo, a lei de Moisés deixava bem claro, né? Que todos aqueles que ignorassem, né? A lei de Deus, que ignorassem a palavra de Deus, eles sofreriam, com certeza, determinadas consequências, né? Então as consequências devido a essa desobediência era o quê? Naquele tempo era a morte súbita, né? Isso mesmo, não se espante não, né? Era algum tipo de mal que surpreendesse, digamos assim, ao desafiante, né? Aquela pessoa que se propôs a desobedecer a palavra de Deus, ok? Então, muito bem, quais eram aí essas consequências graves também? Era doenças, né? Era o plantio inútil, que basicamente essas pessoas viviam de agricultura, né? Então, era o que? Eles plantavam e, consequentemente, não colhiam, tá? Eles tinham aí uma terra infértil, tá? As consequências também eram os ataques, né? Os ataques dos inimigos. Eles não estavam aí providos, eles não estavam aí, digamos assim, protegidos desses ataques, não só dos inimigos, mas também das lavouras, ok? Então, muito bem, enfim, nós falamos, né, em nossa aula anterior sobre as bênçãos, né, decorrentes à obediência, né, e falamos também sobre as maldições, que são o quê? Decorrente da desobediência, tá? Então, o povo, quando desobedeciam a Deus, eles sofriam com certeza as consequências, ok? Por falar nisso, no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2 em diante, você vai ver lá, né? Todas as bênçãos de Deus que Ele reserva para nós, né? Quando nós somos obedientes, tá? Mas também lá no capítulo 28, versículo 15, né? Alguns versículos à frente, você vai ver lá as maldições para as pessoas que desobedecem aos seus mandamentos, ok? Portanto, não só antes de Jesus, né? Mas também depois de Jesus, né? Como também nos dias atuais, né? Nós podemos afirmar que o preço a ser pago, né, pela desobediência aí, é justamente isso aí, é você enfrentar, né, toda a sorte de fracassos e doenças, né? Não adianta você querer bênçãos se você não está obedecendo a Deus, ok? Então, porque as pessoas quando se inclinam, né, para a rebeldia, elas estão dando brecha com certeza a Satanás, tá bom? Então, sem contar que depois vem as terríveis consequências, né, do pecado, ok? Então, muito bem, Deus, Ele dá também mais um alerta, eu quero mostrar aqui na palavra de Deus, sobre essas pessoas que são desobedientes a Ele, tá bom? As pessoas que ficam aí criticando a obra de Deus, não fazem nada e além do mais ficam o quê? Criticando, tá? Eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23, que fala o seguinte: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Olha aí o que é que Deus fala ao povo desobediente, né, da terra de Canaã, ok? Ele fala isso aí, enquanto a promessa de Deus era o quê? Uma terra que mana leite e mel, uma terra de promessas, né? E a promessa aos desobedientes era aquilo que, tipo, uma terra que você plantava, consequentemente, você não colhia. Afinal de contas, você não pode colher nada numa terra
ressecada, ok? Vamos seguindo aqui. Muito bem. Em seguida, nós vamos ver aqui um pouco sobre a murmuração, ok? Logo após aí a desobediência aos mandamentos, nós vamos ver aqui sobre a murmuração contra Deus. Olha só que consequência. Eu quero mostrar aqui para vocês um texto também que está no livro de Números, né? Nós estamos focando mais em Levítico, Números, Deuteronômio, porque são os capítulos mais que nós estamos estudando aqui. Todos esses exemplos estão contidos aqui nesses livros, ok? Raramente em outros livros. Então eu quero te mostrar agora no livro de Números, capítulo 17, versículo 10, que fala o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Toma por a vara de Arão perante o testemunho, para que esse guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão, ok? Para complementar esse versículo aí, eu quero que você volte aqui, volta um pouquinho aí no livro do Êxodo, tá? Capítulo 15, versículo 24, que fala o seguinte: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Ora, na travessia do deserto, né, Moisés comandando aquele povo, foram tantas as bênçãos que Deus fez por aquele povo, que na primeira dificuldade que eles tiveram ali, a primeira coisa que eles fizeram também, né, rapidamente eles esqueceram das vitórias de Deus, né? Então, eles esqueceram dessas vitórias e os seus lábios, né, ao invés de louvar ao Senhor, de agradecer, fizeram o quê? Murmuraram. Ok? Então vamos lá. Aquele povo murmurava demais, né? De tanto murmurar, murmura para cá, murmura para lá, né? Então, lá no versículo de Números, capítulo 21, versículo 7 em diante de tanta murmuração, Deus já não aguentava mais. O que é que ele fez? Ele permitiu que aquele povo encontrasse o quê? Serpentes pelo caminho, né? O povo murmurava, Deus estava tudo e o povo murmurava. Então Deus permitiu que a serpente tivesse nos seus caminhos, mas essa serpente não era aquela serpentinha, aquelas cobrinhas domésticas que as pessoas criam em casa, não, tá? A palavra diz que eram serpentes ardentes, serpentes venenosas, ok? Que representava aí o próprio diabo, né? E o veneno aí, né, fatal dela, significava aí a própria morte, né? Então, por que o povo murmurava tanto? Porque eles perderam aí a visão da fé, né? Então, quando as cobras começaram a picar aquele povo todo, a morte era instantânea, ok? Era instantânea a morte. E aí as pessoas começaram a observar, né? Tanta gente morrendo, e aí correram a Moisés, né? Suplicando a Moisés: Moisés, nós reconhecemos que pecamos contra ti e contra Deus. Misericórdia, tem misericórdia de nós, tira essas serpentes daqui, né? E aí Moisés, né, fala a história aí, no capítulo seguinte, que Moisés, ele vai orar ao Senhor, né? E aí o Senhor manda ele fazer uma serpente de metal, né? Pendurar numa haste. Então, de forma que todas as pessoas que eram picadas, né, antigamente, que morriam instantaneamente, mas quando elas eram picadas e que olhavam para aquela serpente de metal, né, feita por Moisés, por instrução de Deus, as pessoas instantaneamente se curavam, não morria, tá? Então, tanto é que essa serpente, né, pendurada nessa haste, até é o símbolo aí da medicina, não é isso? Você vê aí nesse jaleco do pessoal da área de saúde, geralmente você vê, né, eu acho que no braço esquerdo, se não me engano, é aquele símbolo, né, da cobra enrolada aí numa haste, ok? Então, muito bem, vamos seguindo aqui na nossa apostila. Nós vimos aí
a desobediência aos mandamentos, nós vimos aí a murmuração, né? E nós vamos ver aqui a apostasia, sobre a apostasia, ok? O que é que nós entendemos, né? Ou o que nós podemos entender sobre a apostasia? Muito bem. A apostasia é a negação, tá? A negação da fé, né? Espiritualmente falando aí, é uma revolta contra Deus, tá? Eu quero te mostrar aqui na primeira carta de Paulo aos Timóteos, tá? Capítulo 4, versículo 1 em diante, que fala o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Essa palavra apostatarão, né, derivada de apostasia, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, ok? Então, essa apostasia, nós podemos observar que já ocorre nos dias de hoje. Você há de concordar comigo, ok? O próprio texto fala que nos últimos dias, né, as pessoas irão dar ouvidos a espíritos enganadores. Acontece ou não acontece nos dias de hoje, né? A pessoa está firme, a pessoa está bem na igreja, de repente se desvia e o inimigo vai, mostra suas experiências lá fora, né? E um tempo depois essa pessoa volta novamente para a igreja, né? Então houve aí uma apostasia, ela afastou-se e ela se revolta automaticamente, não tem por onde. Isso é uma revolta dela com Deus, de sair da igreja, tá? Deus não tem culpa de nada, ok? O povo moderno é dessa forma, né? Não estou aqui para acusar ninguém, longe de mim, de forma nenhuma, não é esse o meu papel, de jeito e maneira. Mas as pessoas estão aí, ó, querendo caminhar por este caminho mais largo, né? Acha mais facilidade, né? Mas é um caminho que não traz aí, não conduz eles à salvação, ok? Então, muito bem, eu quero que você veja aí abaixo da primeira estrofe a palavra Levítico. Localizou aí na sua apostila, tá? Vamos estudar aqui propriamente dito sobre esses 3 livros a partir de agora. Muito bem, a palavra Levítico, ela é o que? Relativo de Levitas, ok? Ela é o 3º livro, né, do Antigo Testamento, obviamente, que trata aí das leis, né, das leis, dos rituais, né, e também fala sobre as 12 tribos de Israel, tá? Então, o livro de Levítico, né, bem como Números, Deuteronômios, eles apresentam aí Jesus de uma determinada maneira, né, segundo a sua fé. Por exemplo, aqui no livro de Levítico, Jesus, ele é o que? Ele é apresentado como o Santo do Senhor. Nós vamos falar muito sobre essa palavra Santo do Senhor, tá? Mas eu quero te mostrar algo aqui no texto da palavra de Deus, né? Que o Senhor, ele revelou aí um propósito primordial, né? Primordial para as instruções que ele deu, né? Aí no livro de Levítico. A gente encontra isso aqui no próprio Levítico, capítulo 19, versículo 2, e Deus fala o seguinte, tá? Levítico capítulo 9, versículo 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, ok? E diz-lhes: santos serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Glória a Deus, né? Quando o Senhor, ele resgatou os filhos de Israel do Egito, tá? Eles estavam o quê? As pessoas estavam desviadas da fé. As pessoas estavam fracas, abaladas na fé, né? Contaminadas aí espiritualmente, digamos assim, né? Pela idolatria e outros pecados, tá? Então, como nós falamos anteriormente, que o povo, né, voltou para Moisés, na verdade se voltou para Deus, confessando que pecaram, né, contra Deus, murmuraram, né?
tudo em nossa vida também aí depende de uma decisão. Eles tiveram essa decisão de reconhecer, né, os seus pecados, foram até Moisés: Moisés, nós reconhecemos que pecamos contra ti e contra Deus, tá? Tira-nos essa serpente daqui. Então, houve aí o que? Houve uma condição, tá? Então, só se é possível a gente alcançar essa santidade numa condição. Deus, ele revela várias bênçãos, aliás, todas as bênçãos que está contida, né, aqui no próprio Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2, todas essas bênçãos são para mim, são para você, tá? A santidade de Deus também. Mas como é possível a gente alcançar? O que devemos fazer para alcançar, tá? É justamente, não sei se você consegue enxergar aqui no quadro, né? 4 letrinhas: O, B, D, C, tá? Então só se consegue isso em obediência aos mandamentos e aos princípios de Deus, ok? Então Deus ele dá a Moisés as instruções detalhadas, né, de como o povo deve adorar em Israel. Ou seja, ele instituiu aí um verdadeiro sistema sacrificial, né, sobre os sacrifícios para se oferecer quanto aos pecados, tá? Não foi só o pecado do holocausto, não. Teve vários outros que a gente vai ver já já, tá? Então, o que significa isso, né? Que Deus deu ao povo esses sacrifícios, né, para preparar o povo do sacrifício maior, né? Já vendo aí que o Messias faria o sacrifício maior para pagar de uma só vez os nossos pecados, né? Todos os pecados sempre apontavam, né? Todos os sacrifícios perante os pecados apontavam para Jesus, ok? Então, cada sacrifício desse tem o seu simbolismo, ok? Eu gostaria que você virasse aí a sua apostila na página 2, que a gente vai ver aqui, né, detalhadamente. Você não vai ficar com dúvidas com relação aí esses tipos de sacrifício que Deus ordena aí a Moisés detalhadamente o que fazer. Por exemplo, Deus instituiu aqui o holocausto, tá? O que é o holocausto, pessoal? Nós já aprendemos em aulas anteriores que é o lugar, né? O lugar do sacrifício, onde era praticado aí, né, a morte pelos hebreus dos animais, né? Os animais eram mortos aí nesse holocausto, eram completamente queimados, tá? Então, nós sabemos também, aprendemos nas aulas anteriores, que o holocausto, tá, tinha que se trazer um animal macho, né, um animal doméstico, né, um animal sem manchas. Isso aí a gente sabe, né? Geralmente, pessoal, para estes holocaustos eram oferecidos touros, né? Touros, carneiros, bodes, tradicionalmente. Quem é que usava isso? Eram as pessoas que tinham um poder mais aquisitivo. Então, essas pessoas ofereciam esses animais, tá? Animais mais caros, né? Mas as pessoas que tinham aí uma menos condição, né? Um poder aquisitivo menor, eles ofereciam aí aqueles pombos, rolinhas, também eram aceitos como sacrifícios, ok? Não sei se você já assistiu algum filme gospel, né? Mas com certeza quando a gente vê ali na hora de ofertar, de apresentar as ofertas aos sacerdotes, a gente vê as pessoas puxando ali boi, puxando carneiro, né? E outras pessoas com aquelas, né, aqueles pombos, né, aquelas rolinhas na mão, né? Então isso aí também era aceito, tá bom? Muito bem, vimos aí sobre o holocausto. Vamos ver agora a próxima oferta, chamada a oferta de manjares, tá? Muito bem. Essa oferta, ela simboliza Cristo. Vamos entender por quê, tá? Primeiro, o que é manjar, né? Manjar é qualquer substância que a gente tem aí como alimento, né? Alimento assim, que nós possamos considerar como, digamos assim, como apetitosa, né? Como aquelas comidas sofisticadas, né? Eu confesso a você que para mim uma comida sofisticada é uma verdadeira feijoada. Eu gosto demais de feijoada. Isso para mim é um manjar aí que eu
dificilmente eu dispenso. Então, muito bem. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte, pessoal, sobre manjar, tá? A oferta de alimentos, tá? E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será flor de farinha, tá? E nela deitará azeite e porá incenso sobre ela, tá? Vamos falar sobre isso aí, tá? Então, a oferta de manjares, ela era feita aí da farinha. Eles pegavam aquela farinha, tá? Peneirava, então ela ficava muito fininha. Isso é que eles chamavam aí de flor da farinha, tá? Então, eles pegavam aí a melhor parte do trigo para fazer esta farinha, tá? Então, os bolos, grãos verdes, né? Esses ingredientes todos, eles eram levados, né? Num objeto, tá? Iam levados num santuário, para o santuário, num objeto purificado. Eles eram colocados num objeto e eram purificados, tá? Levados aos santuários, tá bom? Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 20, você dá uma lidazinha, que o capítulo completo aí é falando também sobre esse assunto, tá bom? Agora, diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 23 e 24, que isso representava o quê? A pureza do ofertante, tá? Então, como ele deveria se apresentar ao Senhor, tá? Então, esse procedimento, ele mostrava o quê? O coração puro do ofertante, né? Que seria incapaz de oferecer uma oferta impura, tá? Então, as ofertas de manjares aí, para você entender, era aí uma forma de mostrar respeito, né? Mostrar honra a Deus, que sempre supria toda aquela nação, né? Com o alimento necessário para aquele povo, né? As terras eram muito férteis. Muito bem, logo após aí, as ofertas de manjares na sua apostila, você vê aí a oferta pacífica, não é isso? Vamos explicar aqui o que é a oferta pacífica. Ela também chamada de oferta da comunhão, da aliança, ok? Da paz, ou também sacrifícios pacíficos. É conhecido também essa oferta pacífica, tá bom? Então vamos lá. A oferta pacífica, ela consistia aí nos sacrifícios oferecidos a alguém, né? Por exemplo, quando uma pessoa queria agradecer por uma bênção alcançada, tá? Uma bênção desejada, aquela pessoa, de repente, ela fez uma campanha de oração, né? Por uma determinada bênção, e Deus concedeu aquela bênção a ela. Então ela vai lá e agradece, oferece um sacrifício a Deus por agradecimento, tá? Então isso expressa o quê? A gratidão pelas bênçãos que Deus concede, tá bom? Assim era aí as ofertas do Antigo Testamento, né? Agora, para cada voto, né? Para cada petição, mais animais morreriam, né? Cada vez que se fazia um tipo de oferta, né? Aí, sacrifício, aliás, animais perdiam a vida, animais inocentes, tá? Então, portanto, o sacrifício de animais hoje cessou, né? Hoje aí nós temos essa comunhão com Deus, né? Hoje nós nos alimentamos da sua carne, né? Do seu sangue, né? E nós encontramos aí a vida eterna, né? Não é assim que diz lá em João, capítulo 6, versículo 54? Acompanhe comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Bastante conhecido esse versículo aí, ok? Então, muito bem. Em seguida, aí na sua própria apostila, nós vamos ver aqui sobre a oferta do pecado. Isso mesmo, a oferta do pecado. Aí na apostila no livro de Levítico, né? A partir do capítulo 4 de Levítico em diante, né? Até o final, você observa aí as ordenanças de Deus para Moisés, tá bom? Falando aí aos israelitas acerca
de quando alguém pecar sem intenção. O que é isso? Vamos ver aqui, tá? Então, glória a Deus, né, que pela vida de Jesus, que rasgou, né, o véu, e a gente não precisa apresentar tanto sacrifício, matar animais para isso, né? Que o mundo hoje já não teria mais animais, né? E consequentemente muita gente aí, todos estariam condenados, porque o único que cumpriu os mandamentos da lei foi o Senhor Jesus, né? Puro, sem pecado. Glória a Deus. Muito bem, seguindo aqui. Então, Deus fala o seguinte, Deus dá essa instrução. Se um sacerdote, tá? Um sacerdote ungido, ele pecar, né, trazendo a culpa pelo povo, aí tinha que trazer um novilho, tinha que apresentar ao Senhor a porta do altar, a tenda do tabernáculo, pôr a mão em cima, degolar o animal, colocar a víscera para um lado, carne para o outro, sangue para o outro, queima o animal, enfim, tantas outras coisas mais, ok? Então, nós notamos aqui o seguinte, que há uma grande diferença, né, entre a antiga, né, o Antigo Testamento para a Nova Aliança, né? Nós podemos aí citar aí como uma diferença grande. Por exemplo, podemos citar aí a mulher que foi apanhada como adultério, né? Que fala lá em João capítulo 8, versículo 1 em diante, tá? O que aconteceu ali, pessoal? O que aconteceu ali nós podemos chamar de graça do Senhor, tá? Então, Jesus, ele foi o único que cumpriu a lei, o único, ninguém mais, tá? Os demais só queriam acusar ele, tá? Então vamos lá. Pela antiga lei, pessoal, aquela mulher, ela deveria ser apedrejada. Você há de concordar comigo que a lei de Moisés falava que quando a mulher adulterasse, ela seria o quê? Apedrejada, não é isso? Então, muito bem. O que aconteceu ali? Jesus, aquele povo, eles tiveram aí uma oportunidade de acusar Jesus. Eles pegaram aquela mulher, né, até Jesus e disse: agora a gente pega ele. Agora quero ver. Por quê? Porque ele cumpre a lei. Acho que o entendimento deles é isso. Jesus, ele cumpre a lei. Então a lei de Moisés diz que se a mulher adulterar, ela será apedrejada. E quando ele mandar a gente apedrejar, né, com certeza ele vai cometer um assassinato. Essa era mais ou menos a intenção deles, querendo acusar Jesus. Mas aí foi ao contrário. Quando eles chegaram lá, Jesus cumpriu com a lei? Cumpriu. O que é que diz? Se a mulher adúltera fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. Mas o que é que Jesus fez? Disse o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ora, como é que alguém poderia atirar uma pedra às pessoas cheias de pecado? Obviamente o que fizeram foi soltar a pedra no chão e saíram. Aquela mulher, de tanto medo que ela estava, né, com a cabeça coberta ali, ela obviamente ficou espantada. E Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Né? E ela olha para um canto, atônita para um lado e para outro, e diz: não tem ninguém me acusou. O único que poderia ter atirado pedra era Jesus, que não tem nenhum pecado, né? Mas Jesus, por sua misericórdia, né, por sua graça, disse: ninguém te acusou, eu também não vou te acusar. Vai e não peque mais, ok? Aquela mulher foi? Não foi. Aquela mulher ficou ali pregada ali aos pés de Jesus, ok? Glória a Deus. Então, muito bem. Por isso, né, que Deus nos deu aí o Espírito Santo, né, o mesmo Espírito em que Jesus viveu, né, é através desse Espírito que nós podemos vencer. Nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo, né? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu venci, né? Então, através desse Espírito nós podemos vencer, assim como ele venceu, tá? Todas as tentações do mundo, né? Se está escrito, né? Em Apocalipse, quero que você veja esse texto aqui, muito bonito.
Apocalipse 3, 21, que é justamente uma promessa do Senhor, tá? Acompanhe comigo, por gentileza. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Glória a Deus, ok? Então, muito bem, vamos seguindo aqui na nossa apostila. O que é que nós temos aí após a oferta do pecado? Nós temos aí a oferta pela culpa ou sacrifício de restituição, tá? Vamos entender como é que isso aí funcionava na antiga lei. E a gente vai entender também como é que funciona nos dias atuais, tá? Vamos ver. Quando alguém praticava aí uma ofensa contra outra pessoa, né? Digamos assim, falava mal, tá? Então o transgressor, ele oferecia aí um sacrifício, né? Conforme aí a lei de Moisés. Então ele se dirigia pessoalmente, né? A pessoa ofendida, né? Pedia desculpa e lhe oferecia aí uma recompensa como pedido de desculpas, tá bom? Então é dessa forma que funcionava a oferta pela culpa ou sacrifício de restituição, tá? Só para ilustrar aqui a nossa aula, teve uma vez que eu falei para vocês que eu ia trazer isso aqui para a realidade. Uma vez eu estava aí com R$100 na minha conta bancária e eu fui sacar. E de repente, quando eu chego lá, o dinheiro não estava mais na minha conta. Então eu procurei explicação. Como é que pode? Eu não saquei esse dinheiro. Aí eu fui ao banco. Aí o banco disse assim, olha, com certeza alguém sacou. Aí eu disse, então pronto, eu quero que você cancele a minha conta, faça outra conta. Aí o banco foi e falou, não, eu vou só mudar a sua senha. Tudo bem, mudou a senha. Quando foi no mês seguinte, meu pagamento entrou, né? Um valor bem superior a esse aí, um salário mínimo, na verdade. E quando eu chego lá, o dinheiro não estava na minha conta. Aí eu fui direto, né, na delegacia, conversei lá com o delegado, né, que seria o sacerdote, expliquei toda a situação. Aí ele fez uma petição, levei para o advogado, né, e houve aí uma conciliação. O banco me chamou, tá? Eu, o prejudicado, o banco me chamou e disse o seguinte, Roberto, nós estamos pedindo desculpa aqui perante o juizado, né? E nós vamos mudar a sua conta e nós estamos aí te ressarcindo com R$5.000, né? Então naquela hora ali, meu coração ficou muito alegre, eu não podia também demonstrar isso ali. Então, naquele momento também, o juiz olhou assim para mim e disse, você está satisfeito? Aí eu disse, olha, eu fico um pouco receoso em lidar com um banco dessa maneira, né? Aconteceu isso 2 vezes comigo. Aí ele encerrou o papo e disse, olha, condeno o banco a pagar R$10.000, ou seja, o banco ofereceu 5, então eles condenaram o banco a pagar R$10.000, né? Me restituiu isso aí por essa culpa que eles tiveram, tá bom? Agora preste atenção, pessoal, uma coisa, todos esses sacrifícios, né, que nós falamos aqui, os quais nós acabamos de falar, ele não perdoava pecado, na verdade não perdoava, né? Como era na antiga lei de Moisés, que sempre apontava para Cristo, né? Não sei se vocês estão lembrados aí nas aulas anteriores, nós falamos aí numa matéria que nós falamos aí sobre Hebreus capítulo 10, versículo 1, que fala o seguinte, foi tema aí de uma das nossas aulas, tá? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, ok? Então, muito bem, isso significa o seguinte, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte, que a repetição dos sacrifícios pelo pecado realizado, né? Todo ano, todo dia, todo mês, mensalmente, trimestralmente, anualmente, tá? Isso aí era uma prova da ineficácia, né? Do perdão do pecado, tá bom? Isso aí era realizado pelos sacerdotes em favor do povo,
são uma ineficácia, tá? Então, no mesmo capítulo aí, a partir do versículo 5, a gente começa a ler aí e já vê que Deus começa a preparar o caminho, né, para a vinda de Jesus Cristo, tá? Então, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, tá? Então, de Malaquias para o Novo Testamento, nós temos o quê? Mateus. Então, houve aí esse silêncio profético, né? Então, durante 400 anos, não se foi levantado nenhum profeta, tá? Então, foi aquela época em que Deus colocou o plano dele em ação. Todos os profetas, né, profetizaram aquilo que Deus, por intermédio do Espírito Santo, mandou aqueles homens falar, profetizarem, né? Quando ele profetizou tudo na terra, aí Deus não levantou mais profeta. Deus colocou o plano dele em ação, que foi justamente aí a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Deus começou a preparar esse caminho, tá? Então, vamos lá, na página 3, nós vamos seguir. Nós temos aí números, ok? Acompanha com a gente aí, por favor. Está em negrito aí números, né? Não é isso? Em números, vê Jesus como o quê? Como levantado. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Primeiro, eu quero que você saiba o seguinte. Todo mundo sabe que números, né, é o quarto livro da Bíblia, tá? E ele possui esse nome, né, como uma referência aí a 2 censos, né, que foram aí realizados, né, para a contagem do povo em Israel, tá? Por isso que dá este nome de números, tá? Então o primeiro censo aí ocorreu logo após aí a saída do povo do Egito, tá? O segundo censo já ocorreu bem antes, né, do povo entrar na terra de Canaã com Josué, tá bom? Nós vimos agora há pouco, só para a gente entrar aqui no assunto, nós vimos agora há pouco que Deus, né, mandou Moisés fazer uma serpente de metal, né, para que todas aquelas pessoas que fossem picadas olhassem ali na verdade, para a glória de Deus, não a cobra em si, isso ali era a glória de Deus. Então as pessoas olhavam para aquela haste levantada, né, por Moisés, por intermédio de Deus, e as pessoas se curavam, tá bom? Então, no texto em João, capítulo 3, versículo seguinte, fala o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, tá? Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ok? Ou seja, Jesus, né? Todo ser humano, né, pecador, quando olha para Jesus, quando aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, tá? Ele estará livre desse pecado que realmente mata. Ele estará livre dessas transgressões, estará sarado, ok? E ele não terá a morte. Na época, né, as pessoas tinham uma morte física, né, que morriam instantaneamente, e sem falar que espiritualmente, ok? Mas aqui em João, capítulo 11, versículo 25, fala o seguinte, né? Eu sou a ressurreição, Jesus falando, eu sou a ressurreição, né, e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, ok? Muito bem. Na página 4, nós temos aí Deuteronômio, ok? Nós aprendemos aí, pessoal, em aulas também anteriores, tá? Que a palavra Deuteronômio, ela significa a segunda lei ou repetição. A gente vai entender o porquê, tá bom? Então, no texto aqui fala o seguinte, acompanhe comigo aí. Deuteronômio apresenta Jesus, né, como nosso verdadeiro profeta, no sentido empregado. Então, o livro de Deuteronômio é uma coleção de discursos retrospectivos e introspectivos de Moisés na fronteira da terra prometida, sobre os 40 anos de peregrinação no deserto, ok? Então, vamos ver o seguinte. Por que é esse nome Deuteronômio? Porque realmente é uma repetição, tá? Então, por exemplo, você vê aí os 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, tá? Você vê também os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5 em diante, tá bom?
Então, o livro, né? Esse livro, ele apresenta o que? O Senhor como o verdadeiro profeta. Por quê? Porque ele sempre aponta diretamente para Jesus Cristo, tá? Então, nesse livro de Moisés, né, Deuteronômio, Moisés já está ali, né, um pouco velhinho, né? Já chegando a hora de partir para a glória. E ele começa o quê? A dar as últimas instruções ao povo e a Josué, tá bom? As últimas palavras deles. Na verdade, aí no último capítulo aí de Deuteronômio, logicamente que narra aí a morte de Moisés, né? Logicamente que não é Moisés que narra a própria morte. Ele não pode dizer, não, no dia tal eu morri, não. Então, quando ele morreu, aí Josué vai e dá continuidade a seu livro, né? Já terminando aí, ele só narra a morte de Moisés, tá bom? Que em seguida, depois de Deuteronômio, vem Josué, tá bom? Então, o que é que Moisés fazia? Ele simplesmente repetia aos israelitas, né? Ele repetia os mandamentos, né? Que ninguém esquecesse os ensinamentos da parte de Deus, né? Então, quando a gente lê Deuteronômio, tá, pessoal? Nós conseguimos aí enxergar a experiência que aquele povo teve, né? Quando foram obedientes e quando foram desobedientes, tá? Então, isso aí enaltece muito a nossa fé, tá? Então, quero te convidar justamente, leia esse livro de Deuteronômio, tá? Leia Levítico, tá? Leia Números, que é muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé, tá bom? Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula, tá? E aqui na página 5 nós temos aí as referências bibliográficas, né? As quais foram conferidas essa aula. E logo abaixo aí nós temos o nosso questionário, tá bom? O questionário de número 1 fala: que tipo de oferta simboliza Cristo em sua vida? Sua humanidade perfeita, tá? É na oferta pacífica, no holocausto, oferta de manjares, oferta pelo pecado. Nós falamos isso aqui, não é isso? E tenho certeza que você aprendeu. Na questão número 2, leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta, tá, pessoal? Preste bem atenção para vocês não errarem, tá? Confundir correta com incorreta. A letra A, você acha que é incorreto? No livro de Levítico encontramos 4 tipos de ofertas de sacrifício, tipificando a Cristo, tá? Você vai dizer aí se é incorreto isso aí, tá? O livro de Levítico é também chamado de o livro da expiação, tá? Letra C, nenhum dos sacrifícios do livro de Levítico perdoava o pecado, apenas apontava para o verdadeiro sacrifício. Nós acabamos de falar também. Na letra D, as festas mais importantes em que o povo de Israel deveria participar eram a festa da Páscoa, das primícias e do Pentecoste, tá? Então, na página 6 aí, dando continuidade, quesito de número 3, que livro apresenta Jesus como o Santo do Senhor? Nós falamos também, tá? É o livro do Êxodo? É o livro de Deuteronômio? É o livro de Números? É o livro de Levítico? 4. Como o livro de Números apresenta Jesus? Nós falamos também, você vai marcar a alternativa correta, né? Como é que ele apresenta Jesus? Como o que foi levantado, como o libertador, como o Santo do Senhor, ou como o nosso verdadeiro profeta, tá? E a questão número 5, né? Você já sabe, você vai fazer aí a sua discursiva, tá? De no mínimo 7 linhas. Nós estamos chegando a mais um final de mais uma aula do curso livre de Teologia da Escola Superior de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o professor Roberto Herculano, faço parte da equipe de fé do pastor Ademir Pereira. Tenho certeza que você foi muito impactada, Deus impactou você, você foi muito impactado com essa palavra, com esses ensinamentos. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A você, pregador do telhado, que tem nos ajudado a manter
esta obra em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por mais uma aula, nós queremos agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui, uma oportunidade ímpar de estar aqui aprendendo mais sobre a Tua Palavra. É para isso que nós estamos aqui, nós queremos conhecer, nós queremos aprender, nós queremos pôr em execução aquilo que Tu quer que nós façamos, que é andar em retidão em Ti. Então, para isso nós te pedimos saúde, nós te pedimos paz, para que possamos caminhar, para que possamos continuar neste curso, para que possamos lograr êxito na nossa vida, principalmente espiritual. Tudo isso nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, porque nós cremos que assim será feito em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe meus queridos alunos, Deus abençoe minhas queridas alunas, um beijo da minha alma e viva o Senhor Jesus!